Boa noite, vamos começar mais um programa aqui Fala Baixada. Hoje nós vamos receber várias lideranças das aldeias indígenas aqui da Baixada Santista e depois o Rodrigo vai apresentar eles. E eu só queria falar uma coisa: nós vivemos um tempo muito difícil, né? Que o governo, como eu chamo de desgoverno Bolsonaro, ele conseguiu até vetar direito da água para o indígena em plena pandemia. Isso mostra uma verdadeira crueldade é, desse que se diz presidente da República. Hoje ele já fez mais outra, respondeu a um repórter que perguntou ele sobre o Queiroz e falou que queria encher o repórter de porrada. Realmente uma coisa absurda, porque o respeito ao ser humano é o mínimo que se pede. Ninguém está pedindo que você concorde ou discorde do outro, mas respeitar o outro é o mínimo. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui. Vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai apresentar as pessoas que estão aqui. Obrigado, Rodrigo. Opa, boa noite a todos e todas. Vou fazer só uma apresentação rápida para quem não tem ainda uma familiaridade com a questão indígena na Baixada Santista. Assim, primeiramente, quem que são os povos indígenas que viviam no litoral, na Serra do Mar e no Planalto Paulista no século XVI, né? Bem rapidamente. Os territórios desses povos eles não eram fixos, né? De modo geral, o litoral paulista e na Serra do Mar se encontravam os Carijó, que hoje a gente conhece como Guarani, né? Já há muitos anos, que estavam mais ao sul, os Tupiniquim na região mais central e os Tupinambá ao norte, né? Também os Tamoio, conhecido Tamoio, né? Então, era chamado de Tupinambá. Todos eram grupos da família Tupi-Guarani. E no Planalto Paulista, os grupos Tupiniquim, né? Dois grupos da família G, que eram os Guaianã, e que é um grupo que é o nome para a parcialidade de Caingangue do Sudeste, né? São os Caingangue de São Paulo. E os Miramomim também, que eram conhecidos como Guarulhos. A gente vai passar alguns séculos de história aqui, porque não é o assunto de hoje, tá? Mas na região, então, foram formados alguns aldeamentos pelos jesuítas, né? E que permaneceram ao longo desses séculos com terras reservadas para o trabalho dos indígenas, tá? E fora isso, infelizmente, a gente foram 300 anos aí de ação dos bandeirantes, né? Principalmente no século XVII, mas também no século XVIII, onde houve a escravização de muitos indígenas, né? Então, esses indígenas, muitos permaneceram na Baixada Santista, trabalhando nas fazendas, trabalhando também como tropeiros, né? O trabalho indígena como nessas tropas durou bastante tempo também, entrou pelo século XVIII. E já no século XIX, com a chamada independência do Brasil, que até hoje não é independente, o Estado brasileiro ele começou uma política de rever as terras que estavam tituladas, né, destinadas aos aldeamentos, e começaram a argumentar que os indígenas que viviam nos aldeamentos já estavam assimilados à sociedade não indígena e dessa forma as terras muitas se tornaram novamente se tornaram terras devolutas, né? Novamente perdendo assim o direito que tinham adquirido. E o que aconteceu foi que entre esses aldeamentos estava o aldeamento de São João Batista, que pegava a parte de Peruíbe e de Itanhaém, né? E chegando aí o século XX,
alguns grupos Guarani também que sofreram um processo de diáspora, né, com os ataques dos bandeirantes durante os primeiros séculos da história do Brasil, né, a partir da invasão, vamos dizer. Eles também começam a retornar para os lugares que eles mantiveram na memória, né, principalmente por meio da religião. Eles foram voltando, né? Então, a gente tem na Baixada Santista uma história de permanência de alguns grupos nessa situação de aldeamento, ou também trabalhando nas fazendas, trabalhando como tropeiros, né? E começa a haver também, já no final do século XIX, início do século XX, um retorno de grupos também que haviam fugido da ação dos bandeirantes, né? E que vieram muitos de longe, inclusive da Argentina, do Paraguai, Mato Grosso do Sul, retornando para o litoral. E aí, no século XX, né, o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, ele tentou reunir todos os indígenas que havia na região num lugar só, né, que era a política de redução que já era feita pelos jesuítas desde lá do século XVI. O SPI continuava, de certa maneira, com essa tradição de tentar reduzir o território dos indígenas a um só local, que justamente visava liberar a terra para o modelo político e econômico do não indígena, né, que vinha do mercantilismo lá daquele início, né, e que já se tornaram uma economia aí capitalista e com um aparato estatal muito forte também, né, a ação do Estado muito forte aí, tentando, então, reduzir todos os indígenas da região ao posto indígena onde hoje é a aldeia Bananal, né? Só que eles não conseguiram fazer isso, né? Várias famílias continuaram vivendo ao longo da Baixada Santista, em vários locais, alguns em comunidades, né? Outras vezes nem conseguiram constituir mais comunidades pelas questões históricas, mas ainda muitas famílias indígenas continuaram a viver fora também desse aldeamento. Também a Serra do Itatins, a mesma situação, que é ali no vale, mas está bem próximo da Baixada, e várias famílias, inclusive, de lá também foram viver no Bananal, mas lá também o SPI foi forçado a criar também um posto indígena, né? Porque ele não conseguiu levar todo mundo para o mesmo local. E onde é a terra indígena Piaçaguera hoje, né, que era o aldeamento São João Batista, havia também grupos que permaneceram ali, né, e não aceitaram essa política de redução do território. Então, trazendo para os dias de hoje, né, a gente já no século XXI, que está na nossa história atual aí, algumas terras indígenas, né, que a partir de um processo de luta, né, no século XX e já no século XXI, foram reconhecidas, né, na Baixada Santista, contando. Eu acho que a gente pode entrar no mapa aí agora. Eu não estou vendo aqui. Agora vamos colocar o mapa. Tá. Então, a gente teve... Aqui eu peguei a Baixada Santista, está faltando a parte de Bertioga, porque não cabia no mapa, ela está junto com o litoral norte. Aqui a gente tem 5 terras indígenas reconhecidas, né? Mais de 20 aldeias aqui na região. Algumas aldeias estão fora de terra indígena reconhecida, né? Então, algumas não têm, na verdade, elas ainda não têm processo de reconhecimento, né, da terra, mas a gente vai falar um pouco disso nas falas, né, dos indígenas que vão se apresentar, principalmente aqui a questão da Paranapuã, né? A gente tem uma pessoa da Paranapuã que vai falar. Pode passar para o outro.
Aí pega essas 5 e mais aqui em Bertioga, né, que tem mais uma terra indígena, onde estão 6 aldeias ali. Pode passar agora o outro mapa? Então, aqui é uma das questões hoje que tem tido bastante repercussão assim para a vida, para o dia a dia das comunidades indígenas, que é a sobreposição das áreas, das unidades de conservação do Estado, principalmente, né, que são os parques estaduais, com algumas aldeias, né. Aqui onde é terra indígena, a gente tem menos problema de lidar com os parques estaduais, porque, inclusive, algumas terras indígenas foram demarcadas antes de que fossem instalados esses parques estaduais, né? Mas, mesmo assim, já é uma relação menos difícil, vamos dizer, com os parques estaduais. As áreas que não estão demarcadas, onde não tem terra indígena demarcada, já é uma outra relação, né? E a gente vai falar sobre isso aí, principalmente quando o Gilson se apresentar lá numa das entrevistas que a gente vai ter aqui, né? Aí pode passar para o outro mapa. Aqui no caso, é um mapa sobre as áreas de mineração na Baixada Santista. Algumas áreas aqui já houve mineração, algumas estão ativas, mas tem muitas que não estão ativas, porém, existe o risco, né, de serem ativadas a qualquer momento. Então, isso aqui, em parte, se a gente compor com outros empreendimentos na Baixada Santista, como a duplicação da ferrovia, a construção de um aeroporto, a gente tem algumas áreas de mineração também aqui na parte marinha, inclusive, se a gente juntar com a pretensão que havia também de construção do Porto em Peruíbe, de uma termoelétrica até recentemente, né, que a gente não sabe se a ideia pode voltar a ocorrer, mas que houve um processo de luta bem recente, né, inclusive que os indígenas participaram ativamente contra a termoelétrica também. Se a gente juntar todos esses fatores, a gente sabe que cada empreendimento ele puxa outros, né, principalmente esses empreendimentos de infraestrutura, né? Então, ampliação do Porto de Santos, construção de aeroporto, duplicação da ferrovia, linhas de transmissão, termoelétrica, cada um vai puxando o outro, né? Então, a gente sabe que se a gente não tiver bem organizado para lidar com esses empreendimentos, o outro lado, infelizmente, está bem organizado. Eles sabem que eles têm uma projeção do que é a Baixada Santista daqui a 10 anos, daqui a 20, né, que são os grandes grupos econômicos. Eles têm essa projeção. Então, para a gente é importante ter essa visão para organizar o processo de resistência, né? E essa resistência não vai ser, claro que ela não vai poder ser feita só pelos indígenas, né? Que já participam, já estão na resistência aí há 500 anos. Mas a gente precisa de também o apoio de toda a sociedade para lidar também com a proteção dessas áreas também, não só a importância que tem as culturas indígenas, mas também a proteção ambiental, a proteção da nossa forma de viver hoje na própria Baixada Santista, né? A gente sabe que esses empreendimentos vêm sempre com promessas de emprego, né? Coisas que a gente já sabe que na prática, o que acontece é justamente o contrário, né? Piora as condições de vida e as condições de quem vive na Baixada Santista. Então, agora fazendo uma apresentação aqui dos entrevistados, né? A gente vai falar, então, com Anderamon Pitotó, que é um líder espiritual que foi sempre fundamental na luta pela terra aqui na região, em especial pela luta da terra indígena Piaçaguera, e tem um vasto conhecimento sobre a história e a cultura do seu povo.
Quem vai se apresentar, quem a gente vai entrevistar também é a Morubixaba Itamirim, educadora e mãe dedicada, que foi buscar a realização de seus ideais quando fundou com seus parentes a aldeia Tequá Recoipu, também na terra indígena Piaçaguera. O Sérgio Popiguá, que além de educador e líder, teve à frente de vários projetos na aldeia Guapeú, como cacique, e é também estudante de filosofia. E para completar, o Gilson Mirim, liderança da aldeia Paranapuã, que também é educador, e mesmo jovem já conta com uma grande experiência para lidar com as tensões que o mundo do branco desperta a partir da luta pela terra. Então, vamos começar com o Pitotó. Pitotó, o senhor liderou com seus parentes a luta pelo reconhecimento e pela demarcação da terra indígena Piaçaguera, que é uma parte do que foi o antigo aldeamento São João Batista e a terra ancestral também dos povos indígenas da Baixada Santista. Como é que o senhor vê hoje a importância dos mais jovens conhecerem a terra indígena como um todo, para além das próprias aldeias? E qual que é o papel que a cultura tem no sentido da identidade que os jovens têm com o território e do fortalecimento da própria identidade indígena? Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo. Sou liderança espiritual e ao nosso grande Pai por esse momento. E eu sou um... Deu problema. Agora. Fechou o microfone seu, Pitotó. Seu microfone está fechado. E agora? Agora sim. Está me ouvindo? Sim, pode ir. Meu nome é Awadil Pitotó. Eu sou nascido na aldeia do Bananal. Estou aqui agora na atual terra indígena Piaçaguera, antigo aldeamento São João Batista. Na época que eu era criança ainda, acompanhei os meus pais, meus tios, e da parte da minha mãe, somente o meu avô, que é Guarani. Então, quando a gente saía do Bananal para Itanhaém ou São Vicente, nós andávamos 18 quilômetros até chegar na estação do Taniguá, que fica aqui dentro da terra indígena, para pegar o trem para ir para São Vicente, né? E quando nós íamos para Itanhaém, nós vínhamos até a praia, e aqui então nós caminhava na faixa de 20 quilômetros mais ou menos para até chegar em Itanhaém. E depois eu saí da minha aldeia, quando meu pai morreu, eu tinha na faixa de 12 para 13 anos de idade. Andei muito pelo Brasil, viajei muito pelo Brasil, mas eu nunca esqueci das minhas origens, porque meu pai, na verdade, ele era tupinambá, daqui da região, e minha mãe já era Guarani do Rio Grande do Sul. Mas ela veio muito pequena para cá, porque se casou com meu pai, ela tinha 13 anos de idade. E praticamente a vida toda dela, ela passou aqui, né? E em 1988, aliás, 86, eu voltei para minha antiga aldeia, aldeia Bananal. Nós tivemos um problema interno, como sempre tem, não somente com os indígenas, mas em várias tribos, povos, né? Sempre tem algum problemas internos, né? No ano de 90, nós tivemos problemas internos e nós tivemos que sair daquela aldeia.
E eu não queria ir para uma aldeia longe, por causa dos meus filhos que tinham que estudar, os meus sobrinhos também que, na época, andavam muito comigo, ficavam muito em casa. Então, eu não queria ir para uma aldeia longe. Foi aonde que eu lembrei da terra indígena hoje, antigo aldeamento São João Batista. E comecei a fazer um levantamento histórico ancestral. E depois eu comecei a fazer um levantamento histórico nos livros que a história contava, que conta até hoje, a respeito do aldeamento São João Batista. Como eu sou um homem muito espiritual, converso muito com Tupã, com Nhanderu, ele então mostrou para nós esta terra. E eu me lembro também que nós tivemos uma reunião em Tenondeporã, com todos os tiramões, com todas as lideranças. E o que eu achei mais importante foi a palavra de um tiramão que hoje já é falecido, né? Que é o João da Silva. Ele disse que ele tinha recebido uma revelação de Tupã, que era para nós buscar mais as nossas origens, renascer no nosso tronco e fazer a retomada das nossas antigas terras que foram tomadas pelos brancos. Eu guardei isso na minha memória, na minha cabeça, guardo até hoje. Então, em 1990, nós decidimos, então, registrar os Guarani, que nós também. Então, tomei lugar. Aí, passou algum tempo, né? Nós pedimos para a FUNAI fazer a identificação, ela foi identificada, mas o ministro da Justiça não aceitou, depois que saiu da FUNAI para o Ministério da Justiça, né? Tiveram que fazer uma outra identificação, o qual o antropólogo, por nome de Hernani, fez tudo errado. Fez ao contrário a nós. Em vez de vir a nosso favor, ele foi contra os indígenas. Aí, então, tivemos que ter uma nova luta, uma nova conversa, um novo pedido. Então, foi feita uma outra identificação. Só aí foi 3 de identificação. Mas com muitas orações, com muito canto, com muita dança, com muitas concentrações espirituais, com muito pedido para Nhanderu. Nhanderu, então, nos deu esta terra por herança dos nossos ancestrais. Eu ouvi o Rodrigo falar a respeito dos Tupinambá, dos Tupiniquins, dos Tamoio, de várias etnias do tronco tupi, dos não tronco tupi também. Na revelação que Nhanderu deu para mim, o conhecimento da nossa história ancestral, a terra indígena Piaçaguera, muitos antes dos europeus chegarem aqui, muito antes de ser conhecido como aldeamento São João Batista, há muitos e muitos anos, muitas etnias, que hoje fala etnia, mas antigamente falava tribos, muitas tribos indígenas já habitavam por aqui, andavam por aqui. A nossa história ancestral fala que o grande Morubixaba, por nome de Tibiriçá, que no Tupi chama-se Olho da Terra, ele predominava de São Vicente até Iguape. Ele passava direto por aqui. E aqui habitava, onde nós estamos hoje, habitava os indígenas Tupinambá, e pelo meu conhecimento ancestral, o Tupinambá ele predominava
todos os limites do Pindoretá, que na história da escola chama-se Pindorama, mas isso é aportuguesado, porque no nosso tronco linguístico nós chamamos de Pindoretá, que hoje chama-se Brasil. Eles predominavam toda essa região. Então, pegava todo, hoje se fala Brasil, todo o Brasil, que era comandado pelos indígenas Tupinambá. A palavra tupi significa nosso pai ancestral, é o tronco linguístico. Aí, primeiramente, vem os tamoio, que significa o mais velho. Nós reverenciamos, respeitamos muito, adoramos muito o povo tamoio, porque nós cremos que foram os primeiros que chegaram nas terras de Pindoretá. Aí vem os Tupinambá, que significa semelhante ao pai. Aí vem o Tupiniquim, semelhante ao primo. Vem os Tememinós, que é semelhante aos netos. Aí vem os Carijó, que hoje é conhecido como o Guarani, que no Amazonas é conhecido como Guaraná, que significa parente e grande guerreiro. E assim por diante, todo o povo do tronco tupi, os Guaiúva, a Papocuva, os Tememinós, os Tembé, os Timbira, e assim por diante, né? E o fortalecimento da nossa existência até hoje, desde a invasão dos europeus, a nossa resistência, ela sempre foi muito espiritual. Os nossos ancestrais defenderam os nossos direitos, principalmente a terra, com sangue. Deram a própria vida pelas nossas terras. Por isso que hoje nós estamos habitando ainda na resistência em nossas terras. Nós indígenas, Guarani, Tupi-Guarani, tudo para nós é sagrado. Tudo que nós fazemos de concepções espirituais. Desde o artesanato, da colheita, de um fruto, tudo é sagrado. Então, esta luta que hoje sempre foi com canto, com dança, com muitas orações, com muitas concentrações espirituais. É por isso que hoje, nós, principalmente aqui da terra indígena Piaçaguera, que muitos dizem que nós perdemos a nossa tradição, que nós perdemos nossos usos e costumes, que nós perdemos até a própria língua. Isto é mentira, porque antes nós éramos proibidos, não somente nós indígenas, mas os afrodescendentes eram proibidos de cultuar os seus deuses, era proibido de mostrar a sua cultura, a sua tradição, de falar até a própria língua. E nós éramos tutelados pelo governo federal. Para nós viajar, para nós sair da nossa aldeia, nós tínhamos que pedir uma licença, autorização e dizer para onde ia, quando ia voltar, quanto tempo ia ficar. Tudo isso nós passamos, mas com a Constituição, que nós saímos da emancipação, nós saímos da tutela e passamos a ser reconhecidos como um cidadão comum, nós tivemos, então, a liberdade de cultuar os nossos deuses, de praticar o nosso esporte, de continuar com nossas tradições, nos cantos, nas rezas, nas danças, em nossas orações, e até mesmo a nossa própria língua, que é a verdadeira língua brasileira, que é o Tupi-Guarani. Esta língua que eu estou falando não é nossa, é uma língua emprestada. Esse nome que eu tenho, português, ela não é o nosso nome legítimo, verdadeiro, porque antes, segundo os meus ancestrais, se nós não aceitávamos o catolicismo, se nós não aceitássemos o batismo, se nós não aceitássemos o nome português, então os padres mandavam matar.
e muitos não aceitaram, e muitos foram mortos. Então, eu peço para os meus parentes, principalmente para os novos líderes que estão se levantando agora, cacique, vice-cacique, presidente de associações, enfim, todas as lideranças que vamos reforçar, não resgatar, porque nós nunca perdemos a nossa cultura, a nossa tradição. Porque quando se fala em resgate, é de um povo que já perdeu totalmente toda a sua cultura, a sua tradição, principalmente a própria língua. Eu conheço muitas etnias no Brasil que perderam totalmente a essência da tua cultura. Então, por isso que a própria FUNAI tem os antropólogos, historiadores que estão ajudando a esse povo a resgatar a sua essência. No Nordeste, principalmente, por causa da discriminação, muitos indígenas, muitas tribos perderam a essência da sua ancestralidade. Então, nós temos que ajudar a resgatar, chama-se índios ressurgidos. Mas nós, Tupi-Guarani, Guarani, nós nunca perdemos a nossa tradicionalidade. Aweté? Então, vamos continuar aqui. Aqui, na terra indígena Piaçaguera, nós temos um trabalho de conscientização, ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, mostrando os limites da nossa terra, os lugares sagrados, o cemitério, enfim, tudo que tem dentro da terra indígena Piaçaguera, na nossa ancestralidade. Ensinamos a nossa língua, os nossos cantos, as nossas danças, para que as nossas raízes nunca se percam. Porque se nós perder a coisa mais principal que nós temos, que é a nossa identidade tradicional, cultural, os nossos usos e costumes, nós também perdemos das nossas terras. O que fortalece a nossa terra é a nossa cultura, é a nossa tradição, é a nossa espiritualidade, e se nós continuarmos assim, nós cremos que Nhanderu Tupã ela está na frente de toda essa luta que nós estamos passando. Ao eterno. Ao eterno. Então, agora a gente vai fazer uma pergunta aqui para Itamirim. Itamirim, você tem já uma experiência como educadora e também como mãe, né? E foi uma das lideranças principais na fundação da aldeia Tabassura Coipú, que é uma aldeia que tem como propósito justamente o fortalecimento de práticas antigas e a valorização da cultura. Como que você vê que esse projeto de vida de vocês sensibilizou os jovens e principalmente as crianças com a sua própria formação como pessoa? E o que essas crianças vão levar para a vida adulta como resultado dessa iniciativa, que é a aldeia Tabaçu? Bom, o nome, né, da aldeia já fortalece esse projeto, né? Tabassure Coipú quer dizer o renascer da grande aldeia. E a proposta, né, de vida que nós trouxemos, né, para esse aldeamento é justamente fortalecer todas as práticas, né? A língua, né, o artesanato, os costumes, os ritos, né, as cerimônias, enfim, trazer, né, para a vida real de cada componente da comunidade, principalmente aqueles que estavam enfraquecidos, né, principalmente na parte da língua. Como eu sou educadora, eu vejo que a língua mãe não é mais o tupi-guarani, né, a gente vê as crianças falando português, como o Tiramãe Pitató falou, né, isso foi arrancado de nós há muito tempo, éramos proibidos, e aí fez enfraquecer, né,
a língua mãe, sendo o Tupi-Guarani. Então, é uma luta constante, né, dos educadores hoje, né, fazer esse resgate, né, da língua mãe ser novamente o Tupi-Guarani. Então, esse projeto de vida da Aldeia Tabaçu, né, vem trazer essa força, né, principalmente para as mães, né, para os adultos também que não falam a língua, e as práticas cotidianas também, né? Então, aqui é muito forte a parte da coletividade, por exemplo, né? A gente sabe que as coisas mudam, né? O tempo muda, e muitas coisas que eram praticadas antigamente, elas se renovaram, né? A cultura, ela é viva, então, muitas práticas, elas deixaram de acontecer, né? Principalmente o ritual de passagem, né, das mulheres, muita coisa, né? Eu não vivenciei porque já não tinha mais. E sentindo essa necessidade, essa falta, né, disso para minha vida, né, para minha identidade, eu trouxe essa proposta para minha família, né, na verdade, foi para minha família. E aí surgiu a ideia de construir, né, diante de preceitos aí, né, das tradições, né, do Tupi-Guarani, criamos esse conceito de vida, né, onde todos que vêm morar aqui, eles passam, né, por esse ensinamento de que é possível viver hoje, né, em equilíbrio, né, nos dois mundos, digamos assim, né, porque a tecnologia, a evolução, né, tudo é muito instigante, né, principalmente para os jovens, né, para as crianças também, né, a gente vê hoje quem é que não tem um celular na mão, né, todas nessas comodidades, conforto, né, e tudo que a globalização envolve aí né, de evolução, se não souber utilizar com consciência, né, se você não souber utilizar para a sua vida, isso pode prejudicar. Então, a gente traz aqui uma proposta de equilíbrio, né, então esse ensinamento em si, né, traz o foco da educação coletiva. As crianças, até os adultos mesmo, né, são educados coletivamente, né, através de conselhos dos mais velhos, né, de palestras minha mesmo como educadora, eu busco bastante informações sobre esse equilíbrio, como nós podemos tratar com as situações, né, de uso das tecnologias sem agredir a nossa natureza, porque a nossa missão, a essência do ser indígena, independente de qual etnia, qual língua ele fale, a essência dele é ser um povo da floresta, né, é cuidar da mãe natureza. Então, essa proposta de vida aqui trouxe a possibilidade desse equilíbrio, né? Então, nós temos aqui dois ambientes de vida, né? Nós temos um chamado espaço contemporâneo e espaço tradicional, que nos possibilita trazer os jovens, trazer as crianças, né? Para uma realidade, né? Onde ele não precisa abandonar a sua cultura para usufruir, né? Das coisas novas, enfim. E também não precisa, né? Abandonar essas coisas novas para viver a sua identidade. Então, a gente vive numa educação de equilíbrio mesmo, né? Ensinando ao não consumismo, né, tendo toda essa parte natural como essência, né, de fortalecer a sua identidade, a nossa raiz, né, as práticas cotidianas, através de muitas ações que nós mesmos fazemos aqui, é uma autogestão, né, da liderança, para estar monitorando a cada dia todas essas ações, né, então, um exemplo bem, que eu posso dar, assim, bem forte, né, nessa educação que nós temos, é a respeito do artesanato, né? A gente tem muitos artesãos, né? E que não faziam mais os seus artesanatos pelo valor, né, do objeto que ele tinha. E sim, ele fazia, às vezes ele nem usava um colar que tem um significado muito forte, porque ele só fazia, né, para ter ali o seu sustento, né? Para vender essa peça, e não sabia mais os valores, e até mesmo não sabia mais onde colhia a própria semente. Então, a gente resgata esses valores, né? Quando ele vai produzir uma peça, ele aprende desde o início, né? Dentro dessa educação de equilíbrio, ele aprende desde o início qual que é o valor da semente, onde é que ele encontra, né? Qual é o significado das cores, da harmonia que faz ali, né? Na confecção desse colar, quem é que usava, era mulheres, era homem, era líderes. Então, quando ele vai vender o seu artesanato, ele tem uma história para contar, né? Ele tem ali um histórico da peça, né, de muito valor significativo para ele. Então, todo esse ensinamento a gente trouxe como proposta, né? E as crianças, né, os jovens, enfim, eles têm aí essa abertura, né?
para estar vivendo a nossa cultura, para não perder a identidade, mas também usufruir, né, de toda essa evolução, esse conforto, essa tecnologia que hoje oferece, e que se você souber utilizar com consciência, a gente consegue, sim, construir um mundo melhor, né, sem agredir tanto a mãe natureza, sem agredir tanto o planeta. Muitas coisas também que entraram como cultura, né, a gente conseguiu diminuir através desse projeto de vida, né, educativo aqui coletivo. Um dos itens bastante importantes também é sobre o lixo, né? Eu costumo dizer como educadora que não existe jogar fora. Isso é ensinado muito para eles, né? Não existe jogar fora, né? Nós estamos num planeta, Terra, todos moramos aqui, é nosso lar, e você vai jogar fora, como? Se você jogar, vai para algum lugar, você sempre joga dentro. Então, essa consciência a gente traz que o lixo é importante, né? Não ser chamado de lixo, você precisa aprender né, que isso pode retornar, essa parte da reciclagem. Então, a gente usa toda essa tecnologia atual para fazer esses ensinamentos, né, de consciência com a missão que nós temos como protetores da natureza. Então, a gente faz um conjunto, né, de tudo. A gente sempre está em pesquisa, a gente sempre está inovando, pesquisando coisas para trazer para essa educação, né. E o aldeamento foi criado para isso, né, para trazer uma vida real, onde a gente possa educar tanto as crianças, jovens e adultos também, a ser uma pessoa que consegue, né, fazer o uso sustentável aí de todo o seu ambiente, né, de tudo que lhe rodeia, enfim. E... Peraí, filha. Vai lá com a irmã, vai. Não. Então fica aqui quietinha com a mamãe. Mamãe tá falando. Queridinho. Mãe, eu vou te ver sozinho. Por diverso. Mãe, eu vou te ver sozinho. A bebê. Bom, a bebê tá dando trabalho aqui. Deixa eu continuar. Então, eu acredito, né, muito que os jovens, às vezes, né, eles se sentem oprimidos, né? Há uma certa pressão na urbanização em volta das aldeias, das comunidades, que de alguma forma faz os jovens se sentir. O preconceito também traz, né, esse enfraquecimento do jovem, principalmente, né? E eu acredito que só a gente tendo essa consciência como educador, como líder, né, de trabalhar essa educação de equilíbrio na mente de cada um, a gente vai conseguir aí conquistar e fortalecer cada vez mais, né, como o Tiramã Pitató falou, nós existimos ainda, estamos aqui, resistimos a muitas coisas, né, e esses valores precisam ser preservados cada vez mais, e quando a gente fortalece isso nas crianças, nos jovens, a gente acredita que lá no futuro eles vão levar essa bagagem, né, e vão ensinar os filhos, e aí a gente continua com aquele ensinamento de oralidade, né, passada de geração em geração, todos os valores, né, que a gente tem aí, que carrega, né, dos nossos ancestrais, dos mais velhos, dentro desse conjunto de coisas, né, que nós precisamos aí fortalecer na espiritualidade, né, na crença, porque a harmonia com a natureza não pode perder jamais, né, isso não é só para o ser indígena, eu acredito que é para todos os seres do planeta, né, nós tínhamos que ter essa consciência, eu acho que a educação em si, ela devia trabalhar isso, a consciência, né, sobre o uso sustentável, né, da natureza e a harmonia com ela, e todo esse equilíbrio que a gente trabalha aqui dentro da educação da aldeia Tabaçu. Ótimo. A minha filha também ela tá ouvindo aí, tá gritando aqui também, que eu tava com o microfone desligado. Então, agora uma pergunta para o Sérgio. Espero que a gente consiga voltar, porque tem, né, muito conteúdo aí, tanto Pitotó, Itamirim, todo mundo tem muito conteúdo, mas a gente tem um tempo limitado, né? Então, vou fazer uma pergunta para o Sérgio. Como que, assim, você que como liderança organizou várias atividades importantes à frente da aldeia Guapeu, e conhece também a situação de outras aldeias, quais que você vê que são as ameaças às terras indígenas na Baixada Santista, e como é que você vê a situação fundiária influencia no dia a dia de cada aldeia?
Nhande Carulho, Porã, boa noite a todos. Então, a garantia da fundiária, demarcação de terra especificamente, é uma garantia para nós indígenas, né? Para a gente ter a continuidade enquanto cultura e também para a gente trabalhar, que a gente tenha um espaço para a gente trabalhar na questão do turismo, para a gente plantar, tudo isso, nós temos que ter um espaço. Por isso que a gente luta bastante para conseguir demarcar as terras, porque sem ter a terra demarcada, próprio governo utiliza esse termo de que sem a terra demarcada, eles não podem fazer investimento para melhorar a vida da comunidade, por exemplo, né? Então, sem a demarcação, a gente não pode, a gente não trabalha com turismo, a gente não tem nada garantido, né? E a gente não tem um espaço que para os futuros gerações, né? Então, por isso que a gente, antes de tudo, a terra para a gente é uma mãe realmente, é uma mãe terra, porque ela dá tudo para a gente. No caso, ela dá alimento através da plantação, ela dá água, que é a vida para nós, ela dá alimento através de plantio de sementes tradicionais, da caça e tudo mais. Então, sem a terra demarcada, realmente fica muito difícil do povo indígena sobreviver, né? Por exemplo, eu como professor, eu já tive trabalhando em várias aldeias, né? No caso, eu passei pelas várias, onde eram demarcadas, outras não, e realmente a situação muda bastante. No caso, aqui no Guapeú, é uma área já demarcada, a gente já pode estar um pouco mais tranquilo em relação à terra. E, por exemplo, eu já morei também na Paranapuã, no começo, né? E eu estive trabalhando um certo tempo lá também, né? E realmente a situação lá é bem diferente, a gente é privado de tudo lá, né? Então, acho que daqui a pouco o Mirim, o Gilson vai falar um pouco mais sobre essa parte das dificuldades deles lá, e é isso, né? E a demarcação, muitas pessoas falam que o índio não planta, o índio não precisa de terra, só que a terra não é do índio. Quando demarcado, ela passa a ser do governo federal, né, da União. Então, como é que tem gente ainda que é contra a demarcação indígena, sendo que a área demarcada é do governo federal? Então, a gente vê muito essas falas, né, que, por exemplo, que já não tem mais indígenas, no caso, estado de São Paulo, né, mas nós, indígenas, nós índios, a gente pode estar em qualquer lugar, em qualquer parte do Brasil e do mundo, sem perder a nossa essência. Nós nunca vamos, por exemplo, se o indígena for para o Japão, por exemplo, ele vai continuar sendo indígena do Brasil, ele vai carregar sempre a essência que está nele. Não importa o lugar que ele esteja, pode estar morando na cidade, mas ele nunca vai deixar de ser indígena, diferente dos brancos, dos Juruá, que
que ele pode ser japonês, por exemplo, ele pode nascer brasileiro, aí ele pode ir para o Japão ou Espanha, ou qualquer outro país, e ele pode vir a ser espanhol, ele pode mudar de nacionalidade, né? No caso, o indígena, não. O indígena sempre vai ser indígena, na cidade ou na aldeia, ou em qualquer lugar, ele sempre vai ser indígena. Então, é isso. E a demarcação é uma garantia de continuidade mesmo. Por isso que a gente luta bastante para demarcar, para a gente ter um pedaço de terra para as futuras gerações, para as crianças, para dar a continuidade, né? Então, por exemplo, o indígena, ele deixa a herança, o bem maior que ele deixa para os netos, para as próximas gerações, justamente a terra onde vai ter a continuidade. Porque se a gente entrar na questão do direito à terra, né, se a gente quisesse que demarcasse o Brasil inteiro, por exemplo, a gente tinha direito, né, porque a gente estava primeiros habitantes do Brasil, antes de ter esse nome Brasil, a gente já morava aqui, né, os indígenas já estavam aqui, então, se a gente quisesse o Brasil demarcasse o Brasil inteiro, 100%, era o nosso direito, só que, infelizmente, atualmente, nem um pedacinho de terra o pessoal não quer mais demarcar para a gente, sendo que nós temos direito, né, sobre o território. Então, são coisas que a gente vê que realmente nós indígenas, enquanto primeiros habitantes desta terra, nós somos vistos como, muitas das vezes, né, visto como estrangeiro, como invasor, que no caso são os que vieram de caravelas, que vieram, invadiram, né, que escravizaram o povo indígena, né? Então, para a gente falar sobre os direitos, né, a gente tem que levar em consideração isso, se nós, indígenas, temos direito ou não. E tem que levar isso em consideração. E quem tem mais direito, no caso, né? Mas, claro que a gente não vai entrar em debate, a gente não vai criar guerra e tal, mas basicamente isso, né? E eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui. Vejo que alguns amigos estão assistindo, Cris Uter, que realmente, quando esteve à frente da FUNAI, aqui na região, contribuiu imensamente, o Milton, que é o nosso grande amigo do pessoal indígena, e vários outros que, se eu continuar falando, esqueci de alguns que eu lembro que estão acompanhando, e valeu pelo convite e pelo espaço que a gente está tendo agora, né? E já finalizando, eu sou servo aqui da AguaPU, liderança, professor, e agora pré-candidato a vereador. Vamos ver se dá certo aí também, mas é isso. Muito obrigado. Legal. Agora fala do Mirim, português como Gilson. Você que é a liderança da aldeia Paranapuã, também sobre a questão fundiária, né? Mesmo sabendo que vocês ocupam tradicionalmente a terra e que exatamente a poucos metros da aldeia
é onde foi construído o primeiro trapiche alfandegário do Brasil, que é o Porto das Naus, que está bem próximo aí, com mão de obra guarani, né? Construído pelos Guarani. E existia ali antes da própria fundação de São Vicente. Como é que é viver dentro dessa incerteza jurídica, que é ter um processo em suspenso, né, mas que a gente está andando aí com a mediação, de reintegração de posse pelo governo do Estado, né? Como é que vocês trabalham a confiança de vocês de que vão um dia conquistar o reconhecimento dessa terra, né, por essa sociedade não indígena, né, pelo Estado, né? Como que vocês trabalham essa questão da confiança que vão conquistar a terra, né? E aí dentro desse direito que vocês sabem que tem, né? De estar num território que, além de tradicionalmente ocupado hoje, atualmente, também é um território histórico. Bom, boa noite a todos, né? Agradeço muito pelo espaço aí para a gente colocar algumas questões em relação à demarcação de terra, questão fundiária, principalmente, né? Como a gente vive né, numa área de sobreposição, né, numa área de preservação ambiental, fica um pouco complicado a gente expressar, né, a nossa sabedoria, nosso conhecimento em relação à floresta, né? Os cuidados e o manuseio, né, tradicionalmente pelo povo guarani, né? Então acho que essa relação em questão fundiária, eu acho que hoje a gente busca mais essa espiritualidade, né, essa conexão com a floresta, com a mãe terra, né, bem colocado pelos parceiros hoje, em relação à educação, principalmente, né, de repassar um pouco essa sabedoria para os mais jovens, que hoje eu digo que infelizmente, mas tem os pontos que são essenciais hoje para os jovens, né, dar continuidade a a essa luta, né, para levar esse conhecimento, né, fora, né, e também dar continuidade, né, no conhecimento e não deixar acabar essa ancestralidade, né, que os Tiramões mais velhos, né, mais conhecido pelos não indígenas como pajé, né, a gente chama de Tiramões. Então a gente busca mais isso, essa conexão, né, que a gente busca para a gente se manter, né. Historicamente, aqui em São Vicente também, historicamente que São Vicente foi a primeira cidade, né, primeira vila, né, que se formou ao longo dos anos, né, que infelizmente com a chegada, né, dos portugueses, aconteceram várias coisas, né, desde da escravidão, né, tanto é que os indígenas, né, que habitava, né, esses locais foram praticamente escravizados, né, para que essa vila se formasse. Então, essa é uma das grandes histórias que a encenação de São Vicente não conta, né, que aconteceu tipo uma maravilha na formação dessa primeira vila, né, de São Vicente, né, com Martim Afonso. Então, a gente traz essa retomada para, né, esclarecer um pouco essa história, né, para as pessoas que não conhecem, né. Então, a Paranapuã passa por um processo hoje que está sendo um pouco difícil, mas também a gente está buscando, né,
tentar um diálogo, tentar formar uma parceria, principalmente com a Fundação Florestal, hoje com a mediação, né? Porque é válido, acho que os dois conhecimentos, né? Principalmente da Fundação Florestal em relação à preservação ambiental e o conhecimento tradicional, né? Como plano de reflorestamento, de convívio com o meio ambiente, né? Deixar claro que a ocupação, como é falado, né? Pelos não indígenas, pelo governo, a ocupação é totalmente válido porque o povo indígena Guarani tem esse conhecimento, né, de preservar, principalmente para manter a continuidade, né, desse povo que é pacífico, né, ele traz o conhecimento, tem total à disposição de esclarecer, né, de explicar, principalmente para as pessoas que gostaria de conhecer, né, a cultura, principalmente, né, o convívio desse povo com a Mãe Terra, os cuidados, né. Claro, existe algumas questões, né, em relação, muito bem falado pela Itamirim, né, em relação à questão do lixo, né, a gente tem que buscar essas parcerias, né, para a gente também tomar, né, com a área onde a gente tem essa questão de trazer, né, mais a preservação ainda, né, mais cuidado ainda com a terra. Então, eu acho que a questão hoje em relação à demarcação de terra é justamente como o Popiguá falou, né, o Sérgio Popiguá, que a demarcação de terra hoje é uma garantia, né? Mas que também não é totalmente do indígena, né? Ele passa a ser do governo federal, né? E outra questão que a gente tem que deixar bem claro, né, para as pessoas que estão acompanhando o live, que o povo indígena Guarani, né, ele trabalha realmente nas terras onde ele vive, né? Ele planta, ele cuida, né? Só que não tem esse pensamento do não indígena, né? Que ele simplesmente ele faz os cuidados, né? Abre o espaço, né? Mas com esse pensamento já de ganhar com essa visão assim de mostrar esse espaço, só que ele quer ganhar com tudo isso que ele propôs, né, para as pessoas, para as pessoas que vão visitar, tal. Mas tem essa grande diferença, né, com os povos tradicionais, né, que ele maneja para os seus filhos, para os seus netos, para os anciões que vivem na aldeia, né? Então é um dos pontos que a gente vem levando, né, para o governo, né, principalmente para a Fundação Florestal hoje aqui na Paranapuã, principalmente é isso, né? A gente tentar somar forças, né, para que a gente consiga futuramente deixar que essa área produza, né, que se levante novamente como uma área de preservação ambiental, né? Mas que o conhecimento do povo tradicional indígena seja respeitado, né? Seja validado, principalmente, né? Pelas pessoas, pelo governo, né? Que entenda esse espaço como espaço tradicional, sendo que, bem colocado pelo Sérgio, né? Popiguá aqui, que o Brasil inteiro, né? Se a gente for levar historicamente, né, para conhecer, explicar para as pessoas historicamente
onde a gente vai discutir os pontos de direitos, né? Hoje a gente discute muito na mediação de direitos fundamentais, né? Só que o Brasil inteiro, né, historicamente, vários pontos foram invadidos, né? Pelos portugueses e outros pelos espanhóis, né? Então, historicamente, a gente tem esse conhecimento, né? Então, é, é importante a gente levar, né, esse conhecimento historicamente para as pessoas que não conhecem, né? Mas a gente tem o total respeito, né, principalmente com as pessoas que não conhecem, né? Critica, né? Acha que ali uma área que, né, onde está os povos tradicionais, tendo que em vários eles já usavam esse espaço, né, por conta, né, do, do, dos portugueses chegarem, eles foram se afastando, né, para não entrar justamente em conflito, né? Então eles deixavam um pouco essa área, né? Mas era sempre usado, né, pelos mais velhos, né, historicamente, né? Então o Brasil inteiro, né, no caso é território indígena, né? E também foram semeados várias línguas, vários troncos linguísticos, né, ao longo dos anos que foram passando, se formou, né, essa fusão, vamos dizer assim, né, de parentes, outros parentes, né? Então, é uma das áreas, né, aqui da Baixada Santista, são Tupi-Guarani, porque ao longo dos anos houve várias lutas, né? É muito bem colocado, era muitos anos, os tupis, né, estiveram à frente, né? Não tinha todo esse conflito com vários outros outras tribos, outros povos, né? Mas que com a chegada dos portugueses as coisas saíram da organização, né, própria dos indígenas por conta da evangelização, o catolicismo, né, que entraram no meio dos povos tradicionais e começaram a realmente mudar a história, né? Então, é uma coisa que, territorialmente, a gente discutindo os direitos, né, a Constituição está aí, né, para a gente ver, para as pessoas conhecerem, mas que não visto como direito, né? Infelizmente, o Brasil tem o favoritismo, infelizmente, né? Os que tem o patamar bem mais alto sempre valorizado, né? Mas as pessoas tradicionais que realmente estão ali para cuidar, né? Para que futuras gerações, não só para os indígenas, mas também, né, para as pessoas que vivem no mesmo local, como a Itamirim colocou legal, né, que nós estamos vivendo no mesmo espaço, né, no planeta Terra, né. O dever de todos é cuidar, né, não é só o indígena, né, tem esse grande desafio de, de fortalecer os cuidados e o conhecimento tradicional, antigamente, assim, como que se vive, né? Então, era um pouco que eu queria trazer aqui em relação a Paranapuã. Hoje, a gente tem essa grande luta, né, para conseguir, né, o reconhecimento, né, e também a demarcação de terra futuramente, né? Infelizmente, a gente não vem discutindo por conta do governo atual, né, em relação à demarcação de terra, né, porque não é discutido
pelos governos atuais hoje, né? Então, a gente dificilmente vê como que se vai conseguir futuramente chegar a esse ponto de conseguir realmente a demarcação de terra, né? Mas a gente tem essa espiritualidade, essa conexão com Yanderu, né, com Tupã, a gente sempre busca isso, né, para que futuramente a gente consiga, né, o reconhecimento aqui na Paranapuã, né? Mas que estamos aí e agradeço também pelo espaço, né, e também buscar esse conhecimento, né, e deixar bem claro, né, para os governantes, para as pessoas que estão na luta né, com os povos tradicionais hoje, né, que vamos somar, né, porque o Brasil, o planeta precisa, né, desse conhecimento, né, de levar, buscar mais essa ancestralidade, não só do povo indígena, mas também com os ribeirinhos, né, com os povos tradicionais que ainda estão resistindo e resistirá vários anos ainda mais para frente, né? Porque não é à toa que a gente está aqui resistindo, né? E a gente vai sempre buscar essa territorialidade, né? Porque o Brasil inteiro é terra indígena, né? Sempre a gente vai entrar nesse debate, né? Porque como o Sérgio Popiguá colocou, né, que se for a gente estudar, os antropólogos chegar a estudar, buscar historicamente, né, os direitos indígenas tradicionais, é o Brasil inteiro, né, porque com o descobrimento, entre aspas, né, os povos tradicionais já habitavam o Brasil, né. Então, agradecer aqui. Estou muito feliz pelos parceiros que estão participando, Xeramã e Pitotó, Aitamirinho, Sérgio, Rodrigo. Agradecer e estamos aí. Até. Até. Quer dar uma A palavrinha? gente... Sim, senhor. Então, eu queria dar uma palavrinha. É uma coisa rapidinho. Então, Paranapuã, eu fiz a retomada, eu fui o cabeça, o linha de frente, historicamente, conforme meu primo aí fala, né? É que foi o seguinte, o mesmo documento datado de 1553, quando Pedro Correia passou as terras de Peruíbe aos padres jesuítas, está citando também Porto da Naus, de 1535, quando Martim Afonso começou a distribuir as terras para a colonização. Pedro Correia, então, pegou Peruíbe e Porto da Naus. Nós temos esse documento. E eu achei por bem fazer a retomada de São Vicente, por quê? Porque nós, indígenas do estado de São Paulo, nós sempre íamos de vários lugares de São Paulo para vender os nossos artesanatos em São Vicente. Só que nós não tínhamos os lugares para a gente pernoitar, para a gente comer, para a gente praticar os nossos cantos, as nossas danças. E, no entanto, os europeus, eles têm lá a Vila de São Vicente. Os afrodescendentes também têm um espaço cultural deles. E nós, indígenas, que somos povos tradicionais, originários, nós não tínhamos um espaço. Os índios iam vender seus artesanatos, dormiam na rua, comiam na rua. Então, eu também morei em São Vicente quando era pequeno. Naquele tempo chamava-se Mangue Saquaré,
hoje chama-se Vila Margarida. E eu me lembro que quando eu era criança, eu ia muito com meu avô Guarani, pai da minha mãe, buscar material, aquele tempo chamava-se Praia das Vacas. Nós íamos buscar taquara, buscar bambu, buscar cipó, nesta praia, e ele me contava um pouco da história. Então, eu resolvi tomar posse daquela terra, por quê? Justamente para nós que fôssemos vender artesanato em São Vicente, principalmente na temporada, a gente não ficar dormindo na rua, não ficar mendigando como os de Uruá chamavam a gente. Ah, o índio vem não sei de onde, fica bebendo, dorme na rua, dorme na calçada, isso e aquilo. Mas na época que eu estava indo lá no Paranapuã, estava completamente abandonado. Tinha gente entrando, saindo, não tinha porteira, não tinha nada. Não tinha segurança, não tinha nada. As pessoas iam para a praia, fazia como é que fala? Rituais satânicos, né? E jogava muito lixo, então estava completamente abandonado. Tinha uma placa, na época que eu estava indo lá, antes Cidade da Marinha Federal, proibida a entrada, mas a placa já estava quase caindo. E também uma bunda da aldeia, bem na porteira, que sexta, sábado e domingo, enchia-se de carro dentro, né? Hoje tem a porteira, da porteira para lá, enchia de carro, ficava de noite lá, até de madrugada, até no outro dia. E eu fiz, então, o contato com alguns parentes, né? Principalmente o povo Guarani. O Sérgio Popuiguá está de prova aí, que ele também participou, o Libório, Davi, né? Enfim, vários indígenas, então, participaram da nossa entrada. E nós fizemos, então, uma surpresa para São Vicente, no dia do aniversário de São Vicente, que, se não me engano, parece que é dia 22 de janeiro. Aí, o que nós fizemos? Nós se organizamos, nós entramos dentro da terra, nós ficamos lá, na época o prefeito era Márcio França, aí nós se trajamos, se vestimos, fomos a pé até o centro, né? E começamos a cantar e a dançar quando estava tendo o maior teatro de areia do mundo, que conta sobre a chegada de Martim Afonso. Mas nem o indígena estava participando. Aí eu não sei se hoje participa. E eu não sabia que ali era um parque. Eu pensava que era propriedade da Marinha. Aí, depois que nós entramos, que tomamos posse, que ficamos lá, aí então que o meio ambiente, o Estado já colocou porteira, dizendo que ali era parque. Mas eu não sabia, aí comuniquemos a FUNAI já começou já a fazer os trabalhos, entendeu? E Paranapuã, quem deu o nome foi eu, por intermédio de Nhanderu. Nhanderu que deu esse nome, de Paranapuã. Aueté. Somente isso. Obrigado. Agradeço muito aí, Pitotó, né, por esse esclarecimento. O Mirim, o Gilson teve que sair, a bateria dele estava acabando. Uma das perguntas aqui que apareceu algumas vezes aqui, que é difícil a gente não falar disso nesse momento, eu vou pedir para cada um falar da situação atual, como que vocês têm lidado nas aldeias com esse momento da quarentena, né? E em que a pandemia do Covid-19 impactou a vida de vocês. Se vocês puderem falar sobre esse assunto, pode ser até um pouco menos de tempo, né? Porque já está passando um pouquinho a hora para o pessoal que está assistindo também, mas que é muito importante
para as pessoas saberem, né, como está essa situação, como está os serviços da CESAI também, né, o atendimento da FUNAI nesse momento. Desculpa, eu vou pedir então, para o Pitotó dar início, né, a essas falas. Na mesma ordem, depois a Itamirim e depois o Sérgio. Fechou o áudio. O áudio está fechado, doutor. O áudio está fechado, você tem que ligar o microfone. A gente não está te ouvindo. E agora? Agora sim. Está ouvindo? Sim. Então, a respeito da pandemia, Covid-19, coronavírus, e por aí vai embora. Eu vou falar um pouco daqui, onde eu estou, né? Na terra indígena Piaçaguera, nós estamos em isolamento total, principalmente o que estão correndo risco, quadro de risco, né? Nós tivemos aqui 3 infectados, um deles foi o Guaíra, meu irmão, mas não tiveram sintomas, né? E aqui a gente se trata muito com erva. Eu sou fitoterápico, conheço muito tipo de plantas. A gente se trata muito com ervas, com raízes. As nossas comidas tradicionais, nós temos aqui o jepé, que é a batata doce, nós temos o cará, temos inhame, nós temos a mandioca, temos muito limão, né? E graças a Deus aqui para nós está tudo bem, por enquanto. E também nós pedimos muito a Deus em oração, eu principalmente. Eu oro muito, peço muito para Nhanderu. Hoje mesmo postei um vídeo, eu fazendo oração para Nhanderu levar esse vírus para bem longe do nosso planeta Terra e curar o que estão infectados. E nós estamos aqui recebendo assistência da FUNAI, assistência também do CESAI, eu não posso reclamar, orientações. E aqui na comunidade, principalmente eu, junto com a minha família, a gente conversa muito a respeito disso aí. Eu mesmo não saio para a cidade. Se eu tiver que sair aqui da minha casa, eu vou para a mata, que aqui é muito grande, vou fazer as minhas concentrações na mata, vou colher minhas ervas na mata. Quando não vou para a mata, eu vou para a praia, que aqui nós temos a praia deserta. Porque os nossos ancestrais, antigamente, eles adoravam a Tupã, adoravam nosso Deus, na praia, na beira do mar, dentro do mato, na cachoeira, nos rios. Então, eu sempre estou procurando a nossa ancestralidade. Então, aqui, para nós, está tudo bem por enquanto, e graças a Nhanderu, graças a Deus, nós estamos superando, e eu creio que logo, logo, tudo isso vai passar. Aqui está trancado, não recebemos aqui nenhum tipo de visitas, somente entradas essenciais, como FUNAI, CESAI, caminhão de lixo, algum indígena que compra algum material de fora que tem que entregar aqui na aldeia, mas a gente pede para as pessoas entrar com máscara, com álcool gel. Então, a nossa situação está aqui. Está assim. Ao Eté. Ao Eté. Agora, a Itamirim puder falar também um pouco como está na Tabaçu Recolpo. Pode falar. Bom,
Nós recentemente levamos um susto, né, aqui na comunidade também, que teve um caso positivo aqui, né? Por mais que a gente siga o protocolo, estamos, né, fazendo tudo direitinho, a gente levou né, esse choque de ter um caso do vírus, né, do Covid na aldeia Tabaçu, mas conseguimos, né, paralisar o vírus, né, a pessoa ficou isolada, seguiu todo, né, direitinho, foi assintomática, e a gente está desde o início, né, antes mesmo de começar a quarentena, nós, assim que ficamos sabendo do vírus, nós já tomamos, né, como líderes aí algumas medidas, né, do protocolo. Por isso que nós levamos um grande susto, porque nada entra aqui sem higienizar, a porteira também está fechada, né? Eu estou de linha de frente com o Conselho dos Caciques aqui, né, da terra indígena Piaçaguera, num grupo onde nós articulamos as doações, né, as pessoas, os parceiros que estão ajudando a manter as famílias dentro, né, da aldeia sem precisar sair. Muitos vivem, né, de feira, né, vivem vendendo seus artesanatos, né, suas plantas ornamentais, enfim, e estão impossibilitados, né, de trabalhar nesse momento. Então, muitos parceiros, muitas organizações estão nos ajudando a manter essas comunidades, né, com alimentação dentro da aldeia. Então, junto aos caciques, né, a minha aldeia em si, ela está de frente para receber, né, muitas doações, para que a gente tenha o máximo de segurança, né? Eu não estou me preocupando só com a minha comunidade, né? Aqui a gente está fazendo assim uma união de cuidar umas das outras, né? E aí aqui eu tenho uma equipe específica onde a gente faz toda a higienização novamente, não importa se a pessoa se higienizou ou não, a gente faz novamente para levar com mais segurança, né, esses produtos doados para entregar para as famílias. Também estou de frente, né, de captação, né, de recursos, né, vinda de organizações, para fazer também compra de alimentação, nesse intuito de manter cada vez mais, né, a comunidade dentro da aldeia sem precisar sair, né? E também as pessoas que vêm aqui também precisam seguir o protocolo, né? Não tem contato com a comunidade, somente com a equipe específica, né, com as pessoas específicas de recepção. A gente está seguindo muito à risca, né, para desse vírus, né? Até porque, como a gente vive muito nessa parte coletiva, né, um muito próximo do outro, a gente tem muito essa coletividade, o perigo é maior, né? Então, a gente também teve que mudar um pouquinho a rotina, né? Para nós aqui da Tabaçu, como eu falei sobre a educação, né? Uma coisa muito forte que um faz, né? Um ajuda a educar o filho do outro, é tudo muito próximo. A gente teve que mudar a nossa rotina por conta dessa pandemia, né? Então, a gente teve que fazer alguns ajustes para poder proteger cada vez mais a nossa comunidade e também as outras comunidades, né? A gente faz também, juntamente com esse conselho de caciques, né? Essas, como fala? Essas ações, né, externas, de prevenção, por exemplo, as pessoas às vezes precisam ir no banco, né? Receber esse auxílio emergencial que muitos conseguiram acessar. Então, a gente está fazendo toda essa frente, né, de proteção a cada um, né, e eles confiam, né, na gente, né, aqui, principalmente na minha comunidade, aquelas pessoas que têm bebezinho, né, os mais velhos, a gente não deixa sair de jeito nenhum. A minha mãe, que é mais velha, ela está já meses sem ver ninguém, né, só fala pelo WhatsApp, só fala pelas redes sociais. A gente não deixa mesmo por conta dessa proteção que a gente tem que ter, né? Porque a proximidade, uma vez um contaminado, ele pode ali contaminar, como está acontecendo em muitas regiões, né? Não sabe que está com o vírus e aí acaba contaminando quase a aldeia toda. E não se sabe se todo mundo vai ter a mesma imunidade, né? Para poder passar bem, né? Para poder vencer o vírus, né? Como o Tiramãe Piotó falou, a gente também está fazendo o uso preventivo com as plantas medicinais, né? Aumentando a imunidade, tudo que a gente sabe, a gente está utilizando para se proteger cada vez mais também, né, frente ao Covid-19. E, né, eu quero agradecer, inclusive, né, aos parceiros, às pessoas que nos ajudam aí, né, que ajudam a fazer o apelo, ajudam a compartilhar, né, todo esse processo, né, de proteção e de ajuda que nós estamos tendo nesse momento. Então, é isso que eu queria compartilhar. Muito, muito bom.
A gente vê quanto que é importante, né, esse cuidado que o pessoal está tendo nas aldeias aí, porque mesmo com todo o cuidado, ainda assim, né, houve um caso, como em outras aldeias também, a gente tem tido essa surpresa até agora, mas é isso, a gente, eu acho que só tem a agradecer também todas as lideranças. A gente, né, eu trabalho na FUNAI, né? Nem todo mundo aqui sabe que está na live. O quanto que as comunidades indígenas em diversas aldeias têm tomado essa iniciativa, né, de fechar a aldeia mesmo e desde o início entendeu a gravidade dessa situação, né? Agora, a palavra, então, com o Sérgio Popiguá, de como que eles têm lidado também com a situação lá na Guapeú. Então, essa crise, essa doença, né, veio, assim, está impactando bastante a vida indígena também, né, e a gente tem tomado muito cuidado, né, para não chegar até a aldeia, e a gente a gente já era meio isolado mesmo, né, porque tem um rio que tem que atravessar para chegar até a aldeia. Então, com isso, então, a gente está mais isolado, a gente não está recebendo visitantes, a gente não está recebendo as pessoas que queiram acessar a aldeia, a gente não está deixando. Então, até o momento, a gente não tem caso, até porque até o momento também a gente não recebeu por parte da CESAI ainda teste, né? A CESAI aqui na aldeia Aguapeu ainda não realizou por, por, por questões de dificuldade, não sei, também. Então, até o momento, a gente não viu as pessoas com sintomas, alguma coisa assim. Então, eu não sei te dizer se aqui na aldeia Aguapeu já tem caso ou não, mas que a gente não vê com sintomas, né? Então, não foi feito teste, então a gente não sabe, mas a gente mesmo assim, a gente está preservando o pessoal, saindo o mínimo possível, se sair, tomar todos os cuidados, né, para que a gente não pegue e tal. Então, isso, né? E, principalmente, tem muita dificuldade, tem muitas famílias que dependem da venda de artesanato e tem que ir para a cidade para fazer as vendas. Essas famílias estão muito, como é que fala? Estão muito com dificuldade, né? Porque não pode sair, não pode ficar saindo, não pode ir vender as coisas, né? Então, a gente está vivendo o nosso dia a dia, praticando as plantações, limpando as nossas roças e a gente está vivendo. E a gente está na aldeia, vivendo, rezando, né, para Nhanderu, para que esse vírus seja controlado o mais rápido possível, para que toda a humanidade volte ao normal, que eu acho que a gente entende que essa doença veio para ensinar, né? A gente leva para o lado do ensinamento, né? De aprendizagem também, de que a vida tem
tem muito valor, né? Muita gente perde o dinheiro com essas coisas assim, e tá triste porque não tem mais dinheiro, porque tá perdendo muitos clientes e tal, mas se a gente for ver, né, o que é mais importante do que estar com a vida, de estar vivo, né? Porque o dinheiro a gente recupera depois, ou sei lá, mas assim, se a gente perder uma vida, se a gente perder o nosso filho, o nosso pai, a gente perde para sempre, né? E o dinheiro a gente consegue depois, trabalha de novo e tal. Mas é isso. Eu creio que o Nhanderu, eu não falo que o Nhanderu mandou essa crise, mas que eu acho que a humanidade precisava de, de, de praticar esse sentimento de respeitar o próximo, tudo. Então, acho que a humanidade estava muito, um pouco desviado, né? Então, acho que essa crise trouxe um pouco mais sobre essa importância da vida, de viver a vida como ela tem que ser vivida. Então, é isso. E para finalizar, o Guarani, o Tupi-Guarani, a partir de 2000, com a retomada da Paranapuã, que eu também estive junto com o Pitotó naquela primeira visita, né? Antes da retomada em Paranapuã, eu estava lá junto com ele, aprendi, né? Junto com ele, eu aprendi a ser líder com ele, com o Pitotó e outros grandes líderes, né? No caso da Piaçaguera mesmo, né? A gente estava lá junto com a Catarina, no primeiro dia que a gente estava acampando lá, né? Para a gente retomar aquela área toda, a gente estava junto também. Então, a união fortalece muito o movimento indígena. É isso. Grande líder que eu admiro bastante, o Pitotó, que voltou a ativa, né? Teve um tempo parado, meio afastado, e fez muita falta para o movimento indígena, para a luta indígena, e que bom que você retornou, Pitotó, para fortalecer mais a luta aí, a luta indígena. E é isso. Muito bom. Acho que avançou um pouco a hora, mas assim, quer falar, né? Eu vou só aproveitar para pedir para o pessoal que ainda está, né? Acho que aí Tamirim teve que sair? Sim. Tá. Aí vou aproveitar, assim, na verdade, para agradecer, né, a participação de vocês aí também, dizendo que conteúdo, né, como eu falei antes com o Emílio, né, conteúdo, existe muito conteúdo em cada um de vocês aí para falar horas, né? Então, eu preparei também várias perguntas que aqui não vai dar tempo de fazer, talvez a gente fizer mais, né? Programas aí. E, assim, além das pessoas que participaram também, né? Várias pessoas participando aí pelo Facebook, também, além de estar assistindo, também com perguntas, né? O tempo é curto para poder dar conta disso aí, mas então eu agradeço todos vocês aí, o Emílio pela iniciativa, né, de chamar todo mundo aí, o Nilton também foi bem importante para articular, né? Pensar também junto todas as pessoas que iriam participar aqui. E cada um de vocês também, né, nas aldeias, e todos que estão assistindo, né? Então, eu vou dando aqui meu boa noite para todo mundo, já, né? E aí passar a fala também para vocês aí, já irem falando alguma coisa.
falar ainda, né? E também já para com a fala final também de vocês. Então, começar aí pelo Pitotó. A Itamirim voltou também. Hoje a gente... Itamirim, a gente vai fazer agora a fala, uma fala final também de cada um de vocês. A gente vai fazer uma fala final de cada um de vocês agora, tá? Aí vamos começar pelo Pitotó novamente. Sim. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Quero agradecer a todos aí. Nunca participei de um negócio desse, que eu não entendo muito, né? Meu filho que mexeu tudo aqui. Quero aproveitar que eu recebi uma notícia, que eu tenho uma companheira que ela mora em Itanhaém. Ela não está vindo aqui por causa da quarentena, mas a gente se fala pelo WhatsApp, né? E ela também está recebendo ajuda, né? E ela disse para mim, Rodrigo, que ela foi pegar uma cesta básica que ela ganhou do governo lá onde tem a feira, de sexta-feira. E ela viu vários indígenas lá, sem máscara, sem proteção nenhuma. Então, eu queria pedir para a FUNAI entrar em contato com a liderança do Rio Branco, principalmente, né, porque são eles que sempre vão para a feira, orienta eles, né, que é muito perigoso, principalmente na cidade, né, usar máscara, álcool gel, essas coisas, orienta eles, né. É só isso que eu queria pedir para a FUNAI aí, você representando a FUNAI. Aueté, muito obrigado, também estou saindo. Aueté. Eu? Pode ir. Ele está com o microfone fechado, mas pode ir, querido. Sim, agora Itamirim, pode falar. Deixei fechado aqui. Eu quero agradecer, né, de coração aí ao convite, aos amigos aí prestigiando também nessa conversa, esse diálogo. Eu espero, né, que nós possamos, não só o povo indígena, mas todo o povo, né, desse planeta, possamos ter mais consciência, né, de vida, uma vida sustentável, né, uma vida consciente, para que nós possamos, né, dentro da política, dentro da educação, né, dentro de todos os segmentos aí, a gente fazer o melhor que a gente pode sempre, né? Nós que estamos na linha de frente, que somos líderes aí, temos o papel, né, de aconselhar, de estar junto, né, de nos unir, né, em prol das causas. E a maior causa é da identidade do indígena. Eu peço muito, né, para que as pessoas ajudem a preservar isso, né? Nós indígenas não podemos deixar de existir. Eu acredito que o futuro do planeta depende da nossa existência. Ensine isso aos seus filhos. Nós precisamos existir, né? Então, para que também aconteça, para que nós possamos existir, né, de corpo e alma, nós precisamos de apoio, né? Nós precisamos de valorização, e principalmente das nossas terras, né, que são demarcadas, muitos líderes morrem, né, pela demarcação, e a verdadeira essência dessa demarcação de muitos hectares que a gente briga, que a gente luta, que a gente consegue, é para manter o verde, né, é para manter as florestas, porque como disse também os nossos, né, líderes aí, é dela que nós tiramos todo o nosso sustento, né, sem a natureza nós não somos nada, nada, e o ser humano precisa ter essa consciência. São as minhas últimas palavras, né? Em momento de pandemia aí, todo mundo um pouco distante, a natureza está respirando. O Sérgio disse que é um aprendizado e realmente é, né? Então vamos apostar que nós vamos passar por isso e vamos nos tornar seres humanos muito melhores. Legal, muito bom. Agora o Sérgio também, umas palavras aí para finalizar.
Então, eu peço, né, que todos os humanos, todas as pessoas, né, que têm os seus deuses, né, que peça para eles, né, que façam oração, que peça para que essa doença seja controlado, né, e que somente Nyanderu, né, que ele que é o criador de tudo, né, da terra, de meio ambiente, da natureza e tudo, né, a gente tem que ter fé também, né, não adianta a humanidade entrar em desespero só, né, eu acho que nesse momento, eu acho que a busca pelo Nyanderu, que Nyanderu para mim é Deus, no caso Deus de vocês, tem o Alá para outros, Jeová para alguns, né, e outros, né, que busquem mesmo o fortalecimento desse Deus que cada um tem, que no meu entendimento é o mesmo Deus que tem nomes diferentes, né? Então, acho que esse é o momento de reflexão de como a gente vai lidar com isso, né? Como é que a gente vai dar a continuidade, né? Repensar nossas ações enquanto ser humano. Eu acho que e também o respeito ao próximo, respeito ao índio, respeito ao quilombola, respeito a todos, né? Porque nós todos somos seres humanos e nesse momento, né? Esse vírus mostrou que nós somos todos iguais, né? Infelizmente, os que perderam a vida foram ricos, alguns pobres, alguns moradores de rua, alguns que não têm nada na vida também. Então, agora é que a gente vê realmente que nós somos todos iguais. Não tem ninguém melhor que o outro perante essa doença, né? Então, é isso. Eu acho que eu acho que a gente tem que ter a esperança de sempre de melhorar as coisas para todo mundo. Eu acho que é isso. E muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E até. Rodrigo, gostaria de falar um pouquinho antes de encerrar? Eu tinha dado boa noite já, mas é isso. Acho que agradecendo todo mundo que estava aí assistindo, o pessoal que estava aqui compartilhando, né, sua experiência com a gente, e agradecer a organização também, sua, né, do Emílio. Eu acho que é um momento que tem sido de rever alguns valores mesmo para todo mundo, né? E, assim, por mais que a gente tenha seguido com nossas atividades, as coisas viraram de cabeça para baixo, né? Mesmo para quem continua trabalhando, o pessoal que acredito que está tendo bastante dificuldade que vive por conta própria, né? Então, são várias realidades, né? E para todo mundo, eu acho que a vida nesses derradeiros meses aí mudou bastante, né? De ponta cabeça aí, e virou um momento de rever muita coisa também, né? Do que realmente tem mais valor, né? Gente, eu não estou ouvindo nada, não sei se vocês estão me ouvindo. Então, Estamos te ouvindo.
Vou escrever para ela aqui, acaba de falar. Tá. Tá tudo mudo para mim. Então, é isso. Eu acho que está sendo um momento também Acho que deu algum problema. das dificuldades. A gente espera que, passando, vamos dizer, um mês de tudo isso que a gente está passando, as pessoas não tenham esquecido, né? Isso é uma coisa que muita gente conversa, né? Será que a nossa memória é tão curta, né, que quando passar isso tudo, a gente vai, no mês seguinte, já vai ter esquecido tudo que passou e viver da mesma forma que a gente vivia antes, né? Então, eu espero que não seja essa situação, que realmente a gente tire de tudo isso uma lição mesmo, enquanto ser humano, né? E é isso. Boa noite para todos. Então, eu vou encerrar aqui. Eu queria primeiro. Conseguiu, querida. Eu vou primeiro agradecer ao Newton, pessoal do Fórum da Economia Solidária da Baixada. Gratidão. É o segundo programa que a gente faz em parceria. São parcerias que nós estamos fazendo. Fala Baixada não é um projeto pessoal. Nunca foi, nunca será. É um projeto coletivo. E se chama Fala porque nós queremos dar voz aos invisíveis da Baixada Santista e também do Brasil. Os índios são um dos invisibilizados, né? As comunidades indígenas, como os negros, os pobres desse país, são todos invisibilizados. Então, nós precisamos dar voz a eles, por isso que se chama Fala Baixada. É uma outra Baixada que nós queremos mostrar, e esse é o nosso papel aqui. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, tenho muito orgulho de ter ajudado a fazer esse programa. Nem sempre o mais importante aqui não é a pessoa, o mais importante são vocês que estão aí na tela, as comunidades indígenas. Nosso papel é dar voz a vocês, né? Esse é que é o nosso papel. Eu sou ligado à teologia da libertação e lembro de Dom Paulo Evaristo Arnes, da ditadura, falando que a igreja era a voz do povo. Nós vivemos uma ditadura do capitão, já que se vocês não preferem que seja uma ditadura do general, uma ditadura do capitão. E nós temos que dar voz ao nosso povo, né? Temos que dar voz, para que eles falem por si. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Isso é um projeto regional, de esquerda, a gente nunca escondeu isso, nem tem pretensão de esconder, e vamos continuar mostrando uma outra baixada, outros rostos, para que as pessoas conheçam. Então, eu quero agradecer muito a vocês terem aceitado o convite. E essa página está aberta à luta de vocês, não é só em lives, mas o que vocês precisarem divulgar, nós estamos aí para ajudar. Somos parceiros, com muita humildade. Tenho que anunciar os próximos programas, que vão ser... Amanhã eu faço parte de um coletivo Resistência, e nós vamos transmitir um programa aqui, para Fala Baixada, que é um programa sobre hortas comunitárias na capital paulista, com várias pessoas de várias regiões da capital paulista falando sobre hortas, inclusive porque há um projeto aqui na Baixada Santista, do Fórum do Gritos Excluídos, para construir horta no quarentenário, devido à situação de fome, de miséria que o nosso povo está vivendo, né? Então, essa é uma discussão muito importante de reocupar o solo, de plantar, para que as pessoas não sintam tanta fome, porque nós vamos viver uma crise econômica muito grave, né? Na terça e na quarta-feira fazemos programas aqui às 9 horas da noite, já discutindo um pouco o cenário das eleições, que é o que nós também estamos discutindo na página, e ouvindo de forma plural diversos candidatos. Esse é o nosso papel, né? Então, eu queria agradecer muito, dizer que, como historiador, estou muito feliz, como historiador formado pela Universidade de São Paulo, me sinto muito feliz hoje de ouvir vocês, porque esse é o papel que cabe. Eu venho de um grupo também, que são os jornalistas livres, que fazem sempre questão de estar nas lutas do nosso povo. Conte conosco. É isso que eu gostaria de falar para vocês, o que vocês precisarem.
estamos aqui à disposição, e nós temos que mostrar uma outra Baixada Santista, e não aquela que só aparece nos cartões postais. Muito obrigado, e a gente fica aqui. Não sei se a Miriam queria falar mais alguma coisa, eu não sei se ela quiser, eu estava encerrando, mas se ela quiser, a gente abre a palavra para ela. Então, eu vou encerrar aqui, gente. Abração, tá?